entendo que nessas 4 meditações nós temos um único objetivo: é olhar para a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que através dela sejamos estimulados a orar. Então esse é nosso único alvo, é que no domingo, após o culto à noite, nós tenhamos mais comprometimento, nós tenhamos mais vontade, nós tenhamos mais prazer de adorar ao Senhor na nossa vida de oração. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Eu quero ler com vocês, hoje pela manhã, o verso 1 até o verso 8. João 17, do verso 1 ao verso 8. Eu não sei se todas as versões são iguais, então eu vou ler aqui e você pode acompanhar a leitura, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu estive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante de tua presença estamos, com nossas Bíblias abertas, esperando, ansiosos a ouvir a tua voz, falar ao nosso coração, convencer a nossa mente, moldar os nossos sentimentos. Essas coisas não acontecem por nós mesmos. Essa mudança, essa transformação, não acontece em nós pelos nossos esforços. Nossos esforços são consequência da ação soberana do Senhor em nossa vida. Por isso nós queremos reconhecer nesse momento a dependência que temos do Teu Espírito Santo em aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Que quando terminarmos, Senhor, de estudar essa porção da palavra, possamos estar animados, revigorados, estimulados a orarmos como nosso Senhor Jesus orou. Ajuda-nos, Senhor, impulsiona-nos, ensina-nos mais sobre o ministério da oração. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu costumo pregar assim, eu leio o texto, vou explicando e vou tirando algumas aplicações para a nossa vida. Então eu peço que você fique sempre com sua Bíblia aberta, talvez não seja a mesma tradução, mas eu creio que dá para nós caminharmos juntos. Se você olhar no verso 1, nós encontramos uma grande preocupação de João em registrar a oração de nosso Senhor. Para falar a verdade, se há algo em que a igreja brasileira, principalmente brasileira, precisa aprender, é mais sobre o ministério da oração. Se você for na China um dia, falar mandarim e poder conversar com alguns chineses, você vai encontrar uma das maiores igrejas de todo o mundo. E essa igreja hoje existe, se você chegar para qualquer membro dela e perguntar qual a razão dela ser tão grande, muitos deles vão dizer a graça de Deus, e outros vão dizer a graça de Deus em nos dar o privilégio de orarmos. Às 5 da madrugada, eles se reúnem geralmente para orar e depois eles vão para o trabalho. A cultura chinesa, a cultura ocidental em si, ela é muito diferente da nossa.
A nossa, quando nós temos um compromisso de culto, muitas vezes nós não conseguimos nem chegar no horário. E eles não, eles levam tão a sério essa questão do horário, que é impossível praticamente você ver um chinês ou um ocidental, um oriental chegar atrasado no culto. Logicamente, tem vários fatores também, a questão da locomoção, a questão do transporte, mas em si, a cultura chinesa é muito disciplinada. E se você perguntar qual é a maior área da disciplina de um cristão chinês, é a oração. Nenhum seminarista é aceito como aprovado, ou como pode ser ordenado, se ele tiver falhado no máximo 20% das reuniões de oração. Se ele falhar mais do que isso nas reuniões de oração, durante todo o período que ele está no seminário, ele não será aprovado. Para nós entendermos um pouco da seriedade do ministério da oração. Se há uma necessidade nossa, na igreja brasileira, é que nós precisamos compreender a importância desse ministério para nós. A partir do momento em que nós compreendemos a importância desse ministério, nós começamos a criar em nós um senso de responsabilidade, de compromisso, em nos engajar nesse ministério. E quando nós entendemos a importância desse ministério, nós começamos a perceber que o Senhor realmente quer nos usar nesse ministério. Só que antes de João falar sobre esse ministério da oração de Jesus, ele traça aí um lembrete, pelo menos, no verso 1, e diz para nós o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas que Jesus falou? Bom, se você não é familiarizado com João, você vai olhar um pouquinho atrás e no capítulo 16 você vai perceber que o principal tema do capítulo 16 é demonstrar a oração, a consolação do Espírito Santo. É o papel do Espírito Santo na vida do cristão. E por que isso é importante a gente falar aqui? Porque antes de João nos ensinar sobre o ministério da oração, ele quer deixar claro que Jesus já nos falou sobre o ministério do Espírito Santo. E o que é que João registra para nós, nesse capítulo 16, que possamos resumir? Em capítulo 16 de João, ele faz, digamos que, esse resumo. O Espírito Santo tem o ministério de consolar, instruir e direcionar o povo de Deus. Como ele faz isso? Se você ler o capítulo 16, você vai perceber que o ministério do Espírito Santo tem um instrumento. E o instrumento é a palavra de Deus. Nos versos aí principais, você vai conseguir ler e ver que ele vos lembrará e ele vos ensinará tudo o que o Senhor Jesus já lhes ensinou. Em suma, podemos dizer que o ministério do Espírito Santo, então, é fazer os irmãos, fazer os discípulos olharem para a Escritura, entenderem, recapitularem, rememorarem, porque isso é importante. Nossa memória é muito falha. E o Espírito Santo, então, usa a Escritura para trazer esse lembrete para nós do que o Senhor Jesus quer que nós façamos na nossa vida cristã. E o ministério do Espírito Santo, então, se desenvolve através da exposição, do esclarecimento, do ensino, do lembrete das Escrituras. Ele não trabalha a parte da Escritura. E isso é muito importante também no nosso contexto, antes de falarmos sobre o capítulo 17, porque muitas pessoas, infelizmente, estão fadadas ao fracasso na vida de oração, justamente porque não conseguem enxergar como é a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre atua através da Escritura. Esse é o seu instrumento de trabalho. Aonde quer que a palavra de Deus esteja sendo pregada, lá está a atuação do Espírito Santo. Aonde quer que a palavra de Deus esteja sendo negligenciada, lá estará sendo desenvolvida um ministério sem a atuação dele. Pode haver o que for na igreja. Pode haver programação, pode haver coisas boas, coisas legais e muita gente, mas se não houver exposição, esclarecimento das Escrituras para o povo de Deus, lá o Espírito Santo não está atuando.
Mesmo sendo igreja, é importante entendermos que o fato do Espírito Santo morar em nós não quer dizer que ele esteja influenciando nossa vida a tal ponto de transformar a nossa vida. Nós lemos, por exemplo, em Gálatas, a carne limita com o espírito contra a carne, enchei-vos do Espírito, jamais satisfareis a vontade da carne. Nós vemos isso. É importante termos essa distinção. Ter o Espírito Santo em nós é uma coisa, ele influenciar a nossa conduta é outra. E isso acontece à medida em que o povo de Deus é impactado, ensinado, lembrado das Escrituras. Por isso, então, nós precisamos olhar com cuidado a oração de nosso Senhor, porque é através disso que seremos direcionados no ministério da oração. Por isso, então, João traz isso para nós e registra a fala de Jesus dizendo que depois dele ter dito sobre o ministério do Espírito Santo, Jesus passou a orar. E essa oração, do verso 1 a 8, eu quero dividi-la em pelo menos 3 partes. Jesus ora por sua glorificação. É isso que nós vamos aprender hoje pela manhã. Que é manifestada em sua crucificação e ressurreição. Em segundo lugar, que é manifestada em sua restauração. E terceiro, que é manifestada em seu ministério. 3 coisas aí nós vamos pensar hoje pela manhã e eu espero fazer isso com os irmãos aqui nesse tempo que temos. Jesus diz então, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Pensa comigo, Jesus vai começar a orar por algo que ele sabe que já está estabelecido por Deus no Antigo Testamento que vai acontecer. Em vários momentos, o povo de Israel, o povo judeu quis fazer de Jesus um rei. E Jesus não é assim. Os discípulos queriam que ele pudesse curar e fazer ali sinais e prodígios para que ele fosse proclamado rei. E Jesus diz não. Porque Jesus sabia que existe um momento estabelecido por Deus em que ele deve morrer. E ele está chegando nesse momento. Ele está começando a sua oração dizendo, é chegada a hora de quê? Dele ser crucificado e depois ressuscitado. Mas se ele está ciente de que isso vai acontecer, por que ele começa orando por isso? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. Presta atenção, porque isso é importante para nós. Porque há uma relação aqui entre o que Deus estabeleceu na eternidade, aqui um decreto de Deus foi dado, e ao mesmo tempo, Jesus está orando para que esse decreto seja cumprido. Faço uma pergunta para vocês. Se Deus decretou algo, vai ou não vai acontecer? Claro que vai. Mas por que orarmos então? Nós temos, infelizmente, uma má compreensão de que devemos orar por aquilo que não temos certeza de que vai acontecer. Mas aqui Jesus está dizendo, eu oro por aquilo que o Pai já estabeleceu. E essa é a nossa primeira lição de hoje. Jesus ora por algo que Deus, em sua soberania, já determinou, já estabeleceu. Ele está orando mesmo sabendo que em Deus, em sua soberana vontade, decretou coisas. E porque Deus decretou coisas, ele ora por essas coisas. E a principal que ele vai falar é da sua glorificação. Mas você costuma orar por coisas que você sabe que vai acontecer? Geralmente, quando nós sabemos que algo vai acontecer, nós não oramos. É ou não é verdade? Infelizmente, nós temos uma compreensão errada e é uma delas que nós queremos corrigir hoje pela manhã. Deus quer que você ore por coisas que você sabe que Deus vai fazer. O ministério da oração não é um ministério para que, como muitas pessoas pensam, que vai moldar o coração de Deus. Pelo contrário, o ministério da oração é um ministério que se rende à vontade de Deus. O homem não consegue manipular Deus com as suas orações. Mas a oração é um momento em que nós dizemos, somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, somente o Senhor é Rei, soberano, excelso, governante de todas as coisas. É nesse momento da oração que nossos joelhos se dobram e reconhecemos a soberania de Deus sobre nós. E esse é um dos papéis cruciais na oração. A resposta, por que nós devemos orar, sabendo de coisas que vão acontecer, pode ser muito bem ilustrada
em um texto que eu queria que você abrisse comigo. Por favor, Romanos, capítulo 9, verso 16 a 18. Romanos 9, verso 16 a 18. Diz assim: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. O que está acontecendo em Romanos capítulo 9? Paulo está dizendo: Deus é soberano na salvação. Ele separa, ele escolhe quem ele quer. Deus é soberano. O homem não pode fazer nada por si mesmo se Deus não tiver determinado. E muitas pessoas, às vezes, olham para esse texto e dizem: para que orar então por conversões de pessoas se Deus vai salvar quem Ele quiser? Olha o capítulo 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, compatriotas de Paulo, é que são para que sejam o que, irmãos? Será que deu um lapso na memória de Paulo em que ele diz no capítulo 9, não depende de quem quer nem de quem corre, só de Deus. E no capítulo 10 ele diz, por isso eu oro. Vocês estão entendendo as duas coisas? A soberania de Deus nunca foi e nunca será um desestímulo à oração. Quando nós oramos pelos nossos familiares, oramos porque só Deus pode convertê-los. Porque se dependesse deles, conversaríamos com eles. Não é verdade? Por que nós oramos a Deus? Porque só Ele pode transformar o homem. Nós não sabemos quem Ele escolheu. E porque não sabemos, oramos para que Ele interfira na mente, no coração dessas pessoas. Porque é Ele quem faz isso. Ele determinou em sua eternidade, somente Ele sabe disso, por isso nós oramos. Nosso desejo pela conversão de nossos compatriotas, de nossos familiares, das pessoas que amamos, que queremos, nossa oração deve estar recheada do nome deles, porque nós sabemos que Deus é quem pode mudar o coração deles. A soberania de Deus anda conjunta com o nosso ministério de oração. Deus não vai moldar os seus planos, mas Ele realiza seus planos através das nossas orações. E esse é um ponto importante, irmãos. Primeira lição de hoje, você deve orar pela conversão de pessoas, sabendo que Deus é quem pode convertê-las. Deus, em sua eternidade, já fez isso, já estabeleceu o seu plano para isso. E isso não deve, em hipótese alguma, desestimular você no ministério da oração. Pelo contrário, se você ora pela conversão de pessoas, certo esteja de que Deus, que já estabeleceu isso, converterá pessoas. Amém? Continuando o verso 2, Jesus diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus diz, glorifica teu filho. E depois que ele faz essa afirmação, que é o primeiro pedido dele, ele diz, assim como isso acontece, assim como você concedeu autoridade, a fim de que pessoas sejam salvas, assim como você fez isso, está falando para Deus, assim como você fez isso com o seu Filho, com Jesus Cristo, assim também glorifica o teu Filho. É interessante que quando ele fala no verso 2, que a autoridade lhe foi dada para que ele conceda vida eterna a todos os que foram dados pelo Pai, ele está classificando a humanidade em duas partes, em dois grupos. Aqueles que foram dados pelo Pai, e automaticamente aqueles que não foram. E quem são aqueles que foram dados pelo Pai? Essas pessoas recebem a vida eterna. Olha o verso 3, o que ele diz. E a vida eterna é esta. Foi dada a eles a vida eterna,
E como saber se tais pessoas possuem vida eterna ou não? Ele continua: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele está dizendo que Deus estabeleceu que Deus Pai estabeleceu que Deus Filho viesse ao mundo salvar e dar vida eterna a pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são aquelas que conhecem a Deus. Mas não é um conhecimento qualquer. Elas conhecem a Deus e reconhecem a obra de Deus no Filho de Deus. Ele diz: a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, Jesus está orando por sua glorificação. E o que isso significa? Significa que parte dessa glorificação é conceder vida eterna àqueles que são do Pai. Deus escolheu e o ministério de Jesus veio para conceder vida a essas pessoas que Deus já havia separado. Esta vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. Jesus está orando por isso, a fim de que essas pessoas continuem recebendo vida eterna. Veja então a íntima relação que há entre o conhecimento de Deus e o ministério da oração. Jesus está orando e está dizendo assim: olha, Pai, glorifica o teu Filho na conversão de pessoas. E a conversão de pessoas está entrelaçada com o conhecimento de Deus. E como conhecemos a Deus? Jesus vai falar um pouquinho mais adiante, deixar isso bem claro um pouco mais adiante no capítulo, mas eu vou resumir aqui. Conhecemos a Deus através da pregação. Não existe a mínima possibilidade de pessoas conhecerem a Deus, serem salvas por Cristo, sem o conhecimento do Evangelho. A natureza revela a Deus, sim, mas não revela a Deus Salvador. Revela um Deus Criador. A soberania de Deus está pregada em todos os lugares. Em toda a sua criação, todo ser humano é capaz de dizer: existe um Deus. Mas sem o conhecimento do Evangelho, sem a revelação especial, não há possibilidade de salvação, porque somente com o conhecimento de Cristo, somente com o conhecimento do Evangelho é que pessoas recebem vida eterna. E olha então a relação que há entre ministério da oração e pregação das Escrituras. A vida eterna concedida a pecadores na morte e ressurreição de Jesus é uma manifestação da glória de Deus. Assim, é o alvo da oração de nosso Senhor. Pregar e orar. Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 15, por exemplo, o que é que está fazendo? Pregando. Eu sou a videira, vós os ramos. Meu pai é o agricultor. E ele começa a explicar isso. Aí, no capítulo 16, o que ele está fazendo? Pregando. Eu preciso ir para que venha o Consolador. E no capítulo 17? Orando. Esses dois ministérios estão entrelaçados. Eles caminham juntos. Foi o que caracterizou a vida de nosso Senhor. Ele, juntamente com os apóstolos, foram chamados para esse ministério. Jesus orava e pregava. Quando os apóstolos estavam correndo o risco de desviar a atenção, de separar os diáconos, então para quê? Para que nós nos dediquemos à pregação e ao ministério da oração. Ora, irmãos, isso deve caracterizar a nossa vida também, é característica dos cristãos. Essas são duas características. Alguns oram, muitas vezes, e não pregam. Outros pregam e não oram. Uma vez perguntaram para um jovem o que seria mais importante, o ministério da pregação ou o ministério da oração? E o pastor respondeu para ele: você já viu uma ave voar somente com uma asa? Pode até conseguir, mas não vai aguentar muito tempo e vai cair. As duas coisas andam juntas. Elas usam várias justificativas para não pregarem. Há pessoas que dizem: não sei.
Há pessoas que dizem, o pastor é a pessoa mais capacitada para pregar. Eu não me sinto preparado. Eu não me sinto capaz. Não tenho oportunidade. Sabe como é, pastor? A gente não pode conversar sobre isso no trabalho, não pode conversar na escola, não pode conversar sobre essas coisas de igreja, coisas de Deus, não dá para conversar no trabalho. Outras dizem, eu não sei, sabe como é, eu estou ainda crescendo nisso, estou conhecendo, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e eu pergunto muitas vezes, quantas pessoas você já discipulou durante 1 ano da sua vida de cristão? 1? 5? 10? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Há pessoas que já passaram mais de 20 anos como cristãos e nunca falaram de Jesus para ninguém. A minha pergunta é, são cristãos? Se o nosso Senhor pregava e orava, seus discípulos pregavam e oravam, e os discípulos que vieram depois deles pregavam e oravam, como é que nós podemos afirmar que somos discípulos de Cristo se pregamos, mas não oramos? Ou se oramos e não pregamos? Há pessoas também que, infelizmente, e eu penso que essa é a nossa maior tendência no evangelho atual, que estudam e não oram. Dê uma olhada no Facebook, dê uma olhada no Instagram e você perceberá isso. Pessoas totalmente arrogantes, prepotentes, ofensivas. Tais pessoas, muitas vezes, ao invés de estarem falando a verdade, moldados pelo ministério da oração, falam a verdade como se estivessem ofendendo ou como se estivesse num ambiente político. Olhe o Facebook, olhe o Instagram e você verá que uma das maiores razões de haverem discórdia é quando se fala da Escritura. E quando eu estou falando de discórdia, é no sentido mesmo negativo da palavra. Discordar no sentido de brigar, de discussão mesmo, não de conversa sobre o assunto. Por quê? Uma das razões principais é porque não há vida de oração na vida dessas pessoas. Muitas vezes, muitos seminaristas, muitos pastores, muitos irmãos, ao conhecerem um pouco mais sobre a Escritura, ao invés de tornarem-se mais humildes e dobrarem seus joelhos e pedirem sabedoria para aplicar aquilo que conheceram, vão para essas redes sociais e ofendem seus irmãos. Chamam eles de estúpidos, de burros, porque não estudaram tanto, ou porque não conhecem aquilo que ele conhece, ou porque não leram o livro que ele leu. Por quê? Porque o coração deles está arrogante, e a razão é porque o ministério da oração foi esquecido. Porque não há ninguém que tenha uma vida de oração com Deus e que seja orgulhoso. Não há ninguém. O ministério da oração nos coloca no nosso devido lugar. E o ministério da pregação e do conhecimento do Senhor nos coloca palavras corretas em nossos lábios, para que digamos a verdade e não mentiras. Dizer a verdade é necessário, mas dizer a verdade com o coração humilde. E o coração humilde vem através do ministério da oração. Portanto, o ministério da oração que os irmãos desenvolvem, ele é essencial. Mas não queiram desenvolvê-los sem o estudo da Escritura. Vocês se perderão. Em contrapartida, muitos podem até gostar da pregação. Estudem, mas no momento que vocês esquecerem o ministério da oração, vocês estarão fazendo desserviço ao reino de Deus, às suas vidas, porque as duas coisas sempre vão andar juntas. Essa foi a nossa segunda lição. E a segunda parte do nosso texto, verso 4, diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Através da sua obra, da obra de Cristo, Jesus, aqui na terra, Jesus glorificou a Deus Pai. Quando Ele veio, curou enfermos, quando Ele ressuscitou Lázaro, quando Ele acalmou a tempestade, em tudo isso Ele está manifestando a glória de Deus. Há coisas ainda que Ele vai fazer, por exemplo, aqui nesse episódio, Ele ainda não foi crucificado. Lá também Ele vai mostrar a glorificação de nosso Senhor e Deus. Na sua ressurreição também. Mas Ele está dizendo aqui que Ele já está consumando isso, Ele já está mostrando a glória de Deus. Ele estava nesse momento glorificando a Deus Pai e consumando, realizando, completando
levando ao fim toda a obra que Deus tinha estabelecido para ele. João, capítulo 1, verso 14, é bem conhecido, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Do ministério de Jesus, Deus é visto. Ele mesmo afirmou isso para um de seus discípulos: olhe para mim, você verá o Pai. Deus Pai é visto em Deus Filho. A glória de Deus Pai, enquanto Jesus estava nessa terra, Jesus estava demonstrando essa glória. Essa glória também é vista de forma parcial, como se fosse um vislumbre também em nós. Mas Jesus está dizendo: eu glorifiquei a você. A obra que você me confiou, essa eu realizei. E aí ele está deixando claro que ele é o único capaz de concretizar, de consumar a obra de Deus. Jesus foi, então, o único capaz de realizar essa obra exigida por Deus, para que a vida eterna fosse dada a pecadores. Foi o que ele acabou de dizer. Do ponto de vista humano, a crucificação foi algo humilhante. Mas do ponto de vista divino, não. Porque na morte do justo, injustos se tornaram vivos. Olha como Deus faz as coisas. José já tinha anunciado isso. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Quando ele fala para seus irmãos. E Deus é campeão de fazer essas coisas. Ele é campeão de inverter coisas. No reino de Deus, o humilde é exaltado e o exaltado é humilhado. Deus faz isso o tempo todo. Jesus veio, então, consumar essa obra. Em sua morte, o nome de Deus foi glorificado. Quando ele disse, está consumado, lá a obra de Deus foi exaltada, foi demonstrada a sabedoria, poder, glorificação, tudo da virtude de Deus foi demonstrado ali. E isso é importante que nós entendamos, por quê? Porque Maria não pode fazer a vontade de Deus e consumar a sua obra. José também não. Pedro, mesmo sendo apóstolo, também não. Paulo, Judas, tantos outros apóstolos que são chamados de santos, nenhum deles, nenhum de nós poderia, de forma alguma, consumar a obra que somente Jesus tinha capacidade. Profetas, papas, pontífices, líderes religiosos ou qualquer pessoa que esteja envolvida como a liderança da igreja jamais poderia dizer, como Jesus disse, está consumado. Daí a necessidade de Jesus ter vindo. Se ele não tivesse vindo, nenhum de nós teria acesso a Deus, pois só ele poderia realizar essa obra. Outro dia eu vi um pregador famoso orando e pedindo a Deus várias coisas. Sabe aquela oração bonita, pomposa? Palavras difíceis, com uma eloquência agradável, né? Com uma voz, aquela grave, aquela de locutor de rádio, que é bonita, né? Qualquer locutor de rádio que entre em algum lugar, que fale alguma coisa, você logo, né? Olha, pregador orando, várias coisas pedindo, muito bonita a oração. Quando chegou no final, ele disse, Deus, eu te peço isso, porque quem está pedindo, aí ele disse o nome dele. Imagina só, né? Eu estou orando, Deus, eu estou te pedindo isso porque quem está pedindo aqui para ti é Gediel. A resposta de Deus você sabe, qual seria? Óbvia, não. Há pessoas arrogantes, prepotentes, porque imaginam, porque são algum tipo de líder e tem essa bola toda, não é? E Jesus está dizendo, somente Ele poderia realizar a vontade de Deus. É Ele quem faz essa intermediação entre Deus e os homens. É Ele que era necessário e que fosse crucificado, morto e ressuscitado para que o homem tivesse seu acesso a Deus restaurado. Discípulos de Cristo não fazem isso em momento algum das suas vidas. Não olham para si com uma autoridade prepotente como essa. Discípulos de Cristo não oram com orações arrogantes. Não
entendem que Cristo tem um papel de coadjuvante nessa história. Pelo contrário, tem um papel principal. Quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, nós estamos dizendo que o nome de Jesus, que a pessoa de Jesus, que o caráter de Jesus é aquela que nos dá acesso ao Senhor. E nenhum pedido é realizado por Deus a nós que vá de contra o caráter de Cristo. Por isso, eu e você podemos ler esta oração e dizer: Deus, eu me atrevo a dirigir a palavra a Ti com uma só razão, por uma só razão. Cristo é meu intercessor. Confiado na obra dele, confiado em sua pessoa, em quem ele é e o que ele fez, somente por causa disso eu me atrevo a dobrar os joelhos, fechar os olhos e proferir palavras ao Senhor. Porque ele fez isso. Somente ele é capaz de glorificar a Deus. Somente ele é capaz de consumar a obra de Deus. É na justiça de Cristo que nós confiamos e não na nossa. É na sabedoria dele que buscamos e não a nossa. É por causa da sua obra consumada que nós oramos. Por isso, irmãos, sempre que você orar, você deve ter isso em mente. Se Cristo não estiver em sua mente, em sua oração, certamente o Senhor não gostará nem um pouco dela. Porque Deus responde às orações para glorificar o nome do seu Filho. E na glorificação do nome do seu Filho, Deus é glorificado. Continuando um pouquinho no verso 5 ainda, na segunda parte de nossa mensagem, nós temos ainda outra lição. Verso 5 diz: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O pedido de glorificação de Jesus faz ao Pai é um pedido para voltar à glória que ele compartilhava com o Pai antes da encarnação. Isso está bem claro no verso. Glorifica-me com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Isso os teólogos chamam de com uma palavra chamada esvaziamento. Jesus se esvaziou. Deus Filho, eterno, invisível, se esvaziou, tornou-se homem, assumiu forma humana, para que pudesse viver entre nós e consumar a obra de Deus. Esse esvaziamento, fica difícil nós dizermos em que sentido Jesus se esvaziou, mas ele está dizendo que aconteceu isso. Poderíamos dizer, talvez, que esse esvaziamento de Jesus, essa descida de Jesus, colocou ele em sentido, talvez ele tivesse abrido mão da sua onipresença, por exemplo. E como um corpo físico, agora não poderia estar presente em todos os lugares. Talvez seja uma dessas manifestações. Não há explicação quanto ao que seria esse esvaziamento. Mas o sentido é que Jesus está dizendo assim: olha, agora, depois da morte e ressurreição, eu peço. Está dizendo que deve voltar a essa glória que tinha anteriormente. Isso é um pouco descrito lá em Filipenses capítulo 2, verso 6 em diante, que diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Há uma diferença, irmãos, da oração de Cristo para as nossas orações. Jesus pede o que é dele. Ele tem direito a ser restituído à sua glória. Ele se esvaziou, ele cumpriu sua obra e ele tem direito de voltar à sua velha glória, vamos dizer assim, à sua antiga glória. Ele não está pedindo algo injusto. É justo que Deus faça isso. É certo que Deus faça isso. Deus, como um Deus justo, tenha por si mesmo a obrigação de fazer isso, de dar a Cristo o que lhe é de direito.
Muitos de nós costumamos orar e até cantar heresias nesse sentido. E eu vou colocar a ideia da música também, porque muitas músicas têm um tom de oração. Cantamos canções como se tivéssemos direito diante de Deus, como se Deus tivesse obrigações de fazer aquilo que pedimos para com Ele. Tem uma música, já está até saindo de moda, vamos dizer assim, né? Mas você já deve ter ouvido muito. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu. O que era festa, agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse teu fim não é o que Deus planejou. Deus não planejou isso. Quer dizer que isso saiu dos planos de Deus. É isso mesmo. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Irmãos, infelizmente, músicas como essas moldam as nossas orações. Nós chegamos muitas vezes para Deus e Deus, eu exijo. Deus, eu quero. Deus, eu não vou sair daqui enquanto tu não me deres o que eu estou pedindo. Infelizmente, muitas de nossas orações são moldadas por perspectivas de canções como essas. Cristo é a única pessoa que tem direito à glorificação, que tem direito de ser ouvido, que tem direito de ser respondido. Nós não temos. Se há alguma coisa que temos direito à restituição, seria pecado e condenação. Somente isso. Nós perdemos a nossa capacidade de buscar a Deus. Se há algo que merecemos, é o inferno. Somente isso. Pela graça de Deus, Ele nos dá em Cristo graça, misericórdia, salvação, vida eterna. Nós não temos direito de exigir nada perante Deus. Se conhecêssemos mais a fundo o conteúdo da oração de nosso Senhor, jamais oraríamos ou cantaríamos músicas como essas. Jamais. Porque são músicas totalmente contraditórias àquilo que o Senhor estabelece em sua palavra. Infelizmente, várias canções de nossa época fazem isso. Moldam até as palavras que saem das nossas bocas quando nós estamos orando. O único ser que pode pedir restituição é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem direito a isso e nós não. Irmãos, se conhecêssemos mais a oração de nosso Senhor, seríamos mais afetados pela influência, pelo conteúdo, pelo que há nela. E não oraríamos de forma que desagradasse o nome do Senhor. A nossa oração, então, é que todos nós sejamos pautados pela Escritura quando estivermos orando. Nós precisamos, irmãos, aprender mais com as orações da Escritura para orarmos mais e melhor. Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre a oração de Jesus, de Paulo, de Pedro, de tantos outros que oraram fervorosamente, que oraram biblicamente, inspirados pelo Espírito Santo, escrito na Escritura, para que possamos orar corretamente. Nós precisamos, sim, orar a Deus de forma adequada, mas nunca iremos orar de forma adequada enquanto não conhecermos o que o Senhor revela de si mesmo na Escritura. Ele tem direito à restituição, Ele está orando por isso. E nós não podemos pedir restituição para Deus, mas sim misericórdia. Misericórdia, quem pede não tem direito. Deus dá livremente. Não depende de quem quer e de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. A última parte da nossa mensagem está no verso 6 até o verso 8. No verso 6, se você olhar lá, você vai encontrar Jesus dizendo: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Jesus continua falando de sua obra. Ele pediu para Deus glorificação. Ele pediu também que Deus estivesse moldando, né, digamos, restituindo a sua glória através da sua obra. E aqui ele descreve um pouco melhor que obra foi essa que ele fez. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Presta atenção que agora Jesus está limitando essa manifestação da glória de Deus. Ele está dizendo que ele manifestou a glória de Deus não a todas as pessoas, mas a algumas. E nesse ponto ele está fazendo referência diretamente aos seus discípulos, aqueles a quem ele escolheu.
Mas ele dá uma ressalva também, não a todos os discípulos, né, exceto aquela pessoa, né, aquele traidor, que foi, de acordo com a Escritura, estipulado para que fosse o filho da perdição. Mas o que nós vemos aqui é que Jesus está manifestando a sua glória, manifestando o poder de Deus a alguns homens, àqueles que Deus deu do mundo. Alguns homens, e esses que Deus deu do mundo, estão no mundo. Ele vai falar disso um pouco mais, mas eles não fazem mais parte do mundo. Por que não fazem mais parte do mundo? Porque foram dados por Deus Pai a Cristo e foram chamados pelo Evangelho de Cristo. Aos homens desse mundo, então, significa que são os discípulos naquele momento que Jesus está se referindo. Eles eram de Deus e Deus confiou eles a Jesus. E essa é a primeira característica distintiva entre pessoas do mundo e pessoas que estão no mundo. Pessoas que estão no mundo foram dadas por Deus a Cristo. E pessoas que são do mundo, essas pessoas continuam pertencendo ao mundo e, se não se arrependerem de seus pecados, certamente continuarão seguindo o curso desse mundo. A segunda distinção dessas pessoas está no restante do verso. Eles têm guardado a tua palavra. O que seria guardar a palavra de Deus? Algumas pessoas entendem errado o guardar a palavra de Deus. Algumas pessoas pensam que a palavra de Deus, que a Bíblia, é como se fosse um amuleto. Elas abrem ela na sala da sua casa, no quarto, e deixam lá aberta, geralmente no Salmo 96, né, no Salmo 136, e deixam lá aberta como se fosse um amuleto, que ela fosse abençoar a casa com a presença da palavra de Deus lá. Mas guardar a palavra de Deus não tem esse sentido aqui. Guardar aqui, nesse sentido, seria a ideia de, ao olhar, ao ler, obedecer. Essa é a ideia do guardar. À medida em que nós compreendemos, nós vamos obedecendo. E ao obedecermos, estamos guardando. Guardo a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vemos, então, esse ministério da palavra na vida dessas pessoas. Tais pessoas, além de terem sido dadas por Deus Pai a Cristo, tais pessoas são caracterizadas, são visualizadas pelo guardar da palavra. A primeira distinção é, digamos, subjetiva. Você sabe quem Deus deu a Cristo? Não. Ele que sabe, ele estabeleceu isso. Mas a segunda característica, que é o guardar a palavra, é objetiva. Você pode ver, Jesus mesmo já disse, pelos frutos nós conheceremos as árvores. A segunda característica, então, distintiva, é o obedecer a palavra. E para que ele faz isso? Para ele distinguir pessoas que são discípulos de Cristo e pessoas que não são. Mas é possível que muitos caminhem com Cristo e não sejam discípulos de Cristo. Eu não sei se vocês estão lembrados do episódio do capítulo 6 de João, em que Jesus começa a falar de uma forma um pouco mais, digamos que, escandalosa. Começa a dizer, eu sou o pão, quem não comer da minha carne não terá vida. E alguns discípulos, então, ficam escandalizados e dizem, quem pode receber uma coisa dessa? E aí eles deixam Jesus. E aí Jesus se dirige aos outros discípulos e diz, e vocês? Aí diz, para onde iremos, Senhor? Se tu tens as palavras de vida eterna. Naquele momento, há uma distinção entre discípulo e discípulo. Ambos estavam caminhando com Deus, mas só um grupo resolveu guardar a palavra de Cristo. E isso mostra, então, para nós, uma característica distintiva para a nossa lição também. Aqueles que recebem o Evangelho de Cristo pertencem a Deus. Aqueles que ouvem, guardam, obedecem a palavra de Deus, pertencem a Deus. E nosso documento de identificação, chamado RG, geralmente você tem lá, né? Trouxe a minha carteira aqui, mas eu ia mostrar. Tem lá, nacionalidade. Apesar de eu ter cara de asiático, mas eu sou brasileiro, né? Sou brasileiro. Tem cara de índio também, né? E aí eu tenho que ser brasileiro também, né? Índio brasileiro. Mas está lá a nossa RG. Para onde você for, no seu passaporte, você vai para qualquer país que seja, lá o pessoal da embaixada, o pessoal do aeroporto vai olhar e vai dizer, brasileiro.
Se você fizer alguma besteira lá, o que pode acontecer? O que é o normal que aconteça? Você ser deportado. Se você quiser permanecer lá além da sua medida, o que eles fazem? Deporta. Por quê? Porque você pertence ao Brasil, né? Você é cidadão brasileiro. O RG da nossa cidadania está descrito na nossa obediência à palavra de Deus. É isso que diz no mundo inteiro quem são aqueles que são de Deus e aqueles que são do mundo. A marca que nos distingue dos restantes da humanidade é essa. No nosso RG espiritual está escrito: esse, ao ouvir a palavra, obedece. Há muitas pessoas que já ouviram pregação do Evangelho, vieram à frente de uma igreja, mas continuam sem guardar a palavra de Deus. Há muitas pessoas empolgadas, incentivadas, levadas por uma oração ou por outra, vieram aqui à frente, levantaram a sua mão, repetiram uma oração, mas continuam sem guardar a palavra de Deus. Tais pessoas, muitas vezes, entenderam errado o Evangelho. O Evangelho requer, sim, uma profissão de fé, mas é uma profissão de fé que começa naquele dia e continua para o resto da vida. Nenhuma profissão de fé, em si, verdadeira, é pontual. Nenhuma. Todas as pessoas que receberam verdadeiramente a Cristo, elas ao ouvirem a palavra, no primeiro momento, receberam. E no segundo, também. E no terceiro, também. E no quarto, também. Elas continuam guardando a palavra de Deus. E isso é o que caracteriza elas como pertencentes a Deus. Muitas pessoas estão enganadas, achando que por terem os seus nomes escritos no hall de membro de uma igreja, por terem sido criadas numa igreja, por terem sido batizadas numa igreja, casado na igreja, e até muitas vezes feito culto fúnebre na igreja, mas não pertencem à igreja. Por quê? Porque entenderam errado o Evangelho. O Evangelho requer de nós uma obediência à palavra de Deus. Se tais pessoas levantaram a mão, mas não obedecem à palavra, então não adiantou de nada esse levantar de mão, porque ele foi falso. Foi uma profissão de fé falsa. Toda profissão de fé verdadeira vem acompanhada da obediência à palavra. Nenhuma pessoa que tenha vindo aqui à frente, o pastor tenha orado, que tenha escrito o nome dele, está garantida de salvação, porque salvação de fato é a pessoa que vem, mas é a pessoa que obedece. Deus escolhe pessoas desde a eternidade para pertencerem a Ele, e tais pessoas se tornam conhecidas pela recepção do Evangelho. No dia em que creram, receberam. E dias posteriores, continuaram recebendo. A causa da salvação delas não é em si a recepção do Evangelho. É a vontade soberana de Deus feita na eternidade. E que é revelada a nós no dia em que tais pessoas levantam sua mão, oram, e continuam a caminhada de obediência à palavra de Deus. 1 João está preocupado quando escreve a sua primeira carta, e uma das coisas que ele quer deixar para os irmãos é a certeza de salvação. E uma das 3 características que ele traz para esses irmãos, para que eles tenham certeza de salvação, é que eles obedecem à palavra de Deus. Sem obediência à palavra de Deus, ninguém pode ter segurança de salvação. A última parte e a última lição de hoje, pela manhã, está no verso 7 e o verso 8. Além do relacionamento que essas pessoas têm com o Evangelho, há também um relacionamento que elas possuem com Cristo. Olha o verso 7. Agora, Jesus diz: eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Agora, em que sentido? Por Jesus estar falando no verso aqui, pode ser que ele esteja se referindo aos discípulos. Mas eles reconhecem todas as coisas, eles têm guardado todas as coisas. Pensa comigo, quem são os discípulos? O que seriam esse guardar todas as coisas?
Discípulos aqui de Jesus, se você não lembra, são pessoas que, vez ou outra, estão igual numa montanha russa. Veja Pedro, por exemplo. Quando Jesus pergunta, Pedro, quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz, Senhor, tu tens a vida eterna? Para onde iremos? Se temos crido que tu és o Santo de Deus? Pedro diz, tu és o Senhor, Rei escolhido por Deus. E quem diz o mundo que eu sou? Aí o restante diz, é um profeta, né? é um louco também. Mas o que seria esse guardar, esse reconhecer todas as coisas de Deus? Se você olhar a vida dos discípulos, você vai ver que esse momento, por exemplo, de Pedro, ele está dizendo, Deus revelou. Fé em Jesus. Mas logo em seguida, Jesus começa a falar da sua morte. E aí Pedro diz para Jesus, não, de forma alguma. Não permita, Senhor, que isso aconteça. E aí Jesus diz para Pedro, aparte-se de mim. Pesado, né? Satanás. Não cogitas das coisas do Espírito. Do céu ao inferno, em 30 segundos. Não estou dizendo que Pedro estava no céu e depois foi para o inferno. Não é isso. Mas é que você vai ver o tempo inteiro os discípulos oscilando nessa caminhada. Você vai ver eles crendo Jesus de fato é o Messias. Mas depois você vai ter uma tempestade e eles vão ficar cabisbaixos. E Jesus diz para eles, por que vocês são tão tímidos? Guardem-se do fermento dos fariseus. Na vida dos discípulos você encontra essa oscilação. Tem um pregador que usa uma ilustração para falar da caminhada na vida cristã. Você consegue visualizar uma escada? Nessa escada você sabe o que é o ioiô? Né? Sabe o que é o ioiô? Aquele brinquedinho, né? Que as crianças... Eu brinquei bastante também, né? Agora imagina só que a vida cristã é bem similar a isso. Um cristão está subindo uma escada com ioiô. Ele está sempre subindo, mas mesmo subindo, há muito sobe e desce no caminho. E assim é a vida cristã. No geral, quando você olha de forma mais ampla, você encontra crescimento. Mas o crescimento veio acompanhado de muito sobe e desce pelo caminho. É mais ou menos essa ideia, então, que Jesus está dizendo. Os discípulos não obedeceram perfeitamente a palavra de Deus. Eles não conheceram tudo sobre Cristo. Mas eles estão recebendo a palavra de Deus. Olha o verso 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti. Creram que tu me enviaste. Em outras palavras, irmãos, a última lição de hoje é essa. Aqueles que creram em Cristo pertencem a Deus. Aqueles que se relacionam com a palavra pertencem a Deus. Quem que se relaciona com a palavra? Quem guarda a palavra? Quem crê em Cristo. O mundo é dividido em dois grupos. Aqueles que creem e aqueles que rejeitam a Cristo. Aqueles que creem em Cristo são pessoas que guardam a palavra de Deus. Você crê em Jesus? Ela pode responder, muitas pessoas podem dizer, quando você pergunta isso para elas, vão dizer, sim, eu creio, com certeza. Crer em Jesus é mais do que afirmar com seus lábios que você crê nele. Crer em Jesus vai muito além disso. Crer em Jesus é recebê-lo como Messias, enviado por Deus. E você sabe o que é receber Jesus como Messias? Deixa eu terminar com isso. Vamos na lógica. Quem recebe a Jesus como Cristo, recebe a Jesus como Messias. O que é o Messias e o que é Cristo? As duas expressões são sinônimas, mas as duas implicam na mesma ideia. Que ideia? Rei. Ele é quem reina. Aquele escolhido por Deus, constituído por Deus para reinar sobre o povo de Deus. Lembre um pouquinho comigo, por favor, como era o papel do rei naquele contexto. Quando o rei dizia algo, determinava algo, ele mandava o seu arauto ir para a praça pública anunciar o seu decreto.
E qualquer pessoa que, ao ouvir o decreto, não obedecesse, estava fadada ou a ser expulsa do reino ou a ser morta. Em outras palavras, o que o povo aqui está entendendo é que crer em Jesus como Messias é recebê-lo como aquele que governa toda a sua vida. E não só parte da sua vida. Ele não governa somente a sua vida na igreja, ele governa a sua vida profissional, a sua vida sentimental, a sua vida amorosa, ele governa a sua vida eclesiástica, ele governa a sua vida financeira, ele governa todas as áreas da sua vida. Crer em Jesus, receber a Jesus, são as mesmas coisas e implicam em tê-lo como seu rei, governante da sua vida, e não como aquele que vai realizar a sua vontade. E muitas pessoas estão recebendo hoje Jesus dessa forma. Elas vêm à frente, perguntam para ela: você quer ser salva? Quero. Ela vai embora e pensa que está salva, mas não está. Porque se ela não recebe a Jesus como Senhor e Rei, ela não receberá Ele como Salvador. Naquele contexto era assim. Um rei protege os seus súditos. E ele protege os súditos que estão debaixo do seu governo. Em outras palavras, não tem como receber Jesus como Salvador sem recebê-lo como Senhor e Rei. Ele não pode ser dissociado. E muitas pessoas, às vezes, entendem só parte do Evangelho e entregam sua vida por um Evangelho incompleto. Recebe a Jesus como Salvador e começam a falar com Jesus como se Ele fosse um gênio da lâmpada que está disponível para fazer para nós tudo o que nós quisermos. Basta esfregar a lâmpada, Senhor, eu quero tal coisa, Senhor, eu quero tal coisa. E não entendem que nós entramos para o reino de Cristo para sermos submissos à vontade dEle. Isso é ser salvo, isso é crer em Jesus. Ele é quem governa a forma como você se relaciona com Deus. É Cristo que governa, direciona com quem você deve namorar. É Ele quem diz como você deve conversar com as pessoas, com seus irmãos, como você deve administrar os seus recursos financeiros. É Ele quem diz para você como tratar seu esposo, sua esposa. É Ele quem diz para nós como deve ser o nosso comportamento no trabalho. É Ele quem governa todas as áreas da nossa vida e cada parte. Isso é crer em Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Rei, Ele é quem governa a vida daqueles que pertencem a Deus. E se você pertence a Deus, então você ouvirá o Evangelho e você irá recebê-lo como um Rei, governante da sua vida. Se você o recebe assim, esteja certo de que você pertence a Deus. De que Cristo está intercedendo por você. E se você é propriedade de Deus e tem a intercessão de Cristo, seja certo, você está salvo. Essa é a primeira parte do ministério da oração de nosso Senhor. Ele está orando pela sua glória. Ele está orando pela sua restituição à glória. Ele está orando baseado em sua obra, a obra da salvação. Ele tem direito a tudo isso. Ele orou por isso. E esses são pontos práticos que eu posso destacar para os irmãos e que devem influenciar a nossa vida de oração. Então, oremos baseado nessas coisas. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nós. Te louvo pela obra do Senhor, que nos salva, que nos regenera para a sua inteira glória. Te louvo, Senhor, porque nesse exato momento e em todos os momentos de nossas vidas, Cristo está à tua direita, Senhor, intercedendo por nós. Molda, Senhor, a nossa vida de oração através da oração de nosso Senhor. Que possamos crescer cada vez mais entendendo o conteúdo dessa oração. Sermos influenciados a orarmos como nosso Mestre, a fim de que o teu nome seja glorificado e nossa vida edificada. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.